Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Ikeda. Eu vou fazer uma revisão rápida sobre a civilização grega. Bom, você já sabe que a civilização grega ela é dividida em etapas para tornar o entendimento mais didático, e eu vou começar pelo primeiro período, pelo chamado período pré-homérico. Então, o que é o período pré-homérico? É o período que marca o início da colonização de diversos povos na região da Península Balcânica, que nós chamaremos de civilização grega. Esses diversos povos vagavam entre o Oriente e o Ocidente, eram povos seminômades, e que, num dado momento, ali por volta de 2000 a.C., começam a se sedentarizar justamente ali no sul da Europa. Eram vários povos, que nós chamamos genericamente de povos arianos, indo-europeus ou euroasiáticos. São três nomes para a mesma coisa. Essas três nomenclaturas indicam um conjunto de povos que vagavam entre Oriente e Ocidente e que se sedentarizam na Península Balcânica, dando origem ao processo de colonização da região. Dentre esses povos todos, nós destacamos quatro. Primeiro, os aqueus, que chegam ali por volta de 2000 a.C. Ali por volta de 1700 a.C. chegam os eólios, 1500 os jônios e somente em 1200 chegam os dórios. Esses são os quatro povos principais que vão dar origem à civilização grega. Tem mais? Tem um monte de povos, assim. Só que, por tradição, a gente costuma falar desses quatro. E nesse primeiro momento, que a gente chama de período pré-homérico, se destaca uma cultura chamada de cultura creto-micênica, em referência a Micenas, uma cidade muito importante ali da Península Balcânica, e a Creta, a ilha de Creta, que foi colonizada por esses povos que nós chamamos de gregos. Okay? Por que essa cultura ela se destaca para nós? Porque cretenses e micênicos vão desenvolver de forma muito extraordinária para a época técnicas de agricultura e navegação. O solo na Península Balcânica não é dos melhores, o clima também não. A Península Balcânica é uma região muito árida, seca, 80% do solo é montanhoso e, portanto, a prática da agricultura é muito difícil. Ainda assim, cretenses e micênicos vão conseguir desenvolver uma prática de agricultura bastante relevante para a época, que vai garantir o autossustento desses povos. Mas não suficiente, eles também vão começar a explorar de forma também muito extraordinária os mares. Então, essa cultura que nós chamamos de cultura creto-micênica é uma cultura que se destaca pelo desenvolvimento da agricultura e de técnicas de navegação, a tal ponto que os gregos acabam se tornando uma potência marítima, uma potência naval. Vão dominar toda a região ali do Mar Egeu, do Mar Jônio, chegando até o Mar Mediterrâneo, inclusive. Tá? Esse domínio que os gregos têm sobre os mares acaba recebendo um nome. Qual é o nome que nós damos? Talassocracia. Talassocracia é um conceito que serve para indicar quando um determinado povo ou civilização domina toda uma região marítima. No caso aqui, os gregos vão dominar os mares ali no entorno da Península Balcânica, formando uma talassocracia. Nesse período, então, você já percebeu, Creta, Micenas são regiões importantes. Tem outras? Tem Knossos, tem Troia, tá? Mas isso aqui é uma revisão, então eu estou dando aqui alguns caminhos principais para guiar os seus estudos. 1200 a.C., a gente observa a invasão dos dórios, que eram povos de guerra, e assim que os dórios chegam à Península Balcânica, eles vão submeter as populações ali instaladas à dominação e vão pilhar todo mundo, né? Vão praticar a pilhagem, o assalto desses povos já instalados. Isso vai gerar uma grande fuga dos aqueus, eólios e jônios que ali estavam, e essa grande fuga, essa grande dispersão dos gregos já instalados ali, nós chamamos de diáspora. Como nós teremos duas diásporas, essa vai ser a primeira diáspora. A primeira diáspora grega, portanto, foi causada pela invasão dos dórios por volta de 1200 a.C. Essa invasão é importante porque ela altera o funcionamento social, político e econômico dos povos ali instalados. Por exemplo, de um ponto de vista econômico, o que a gente vai ter é um processo de ruralização da economia ocasionado pelo esvaziamento dos centros urbanos.
Então, notem, como os dórios são povos de guerra, eles invadem e assaltam esses centros urbanos. Aquela população que ali vivia começa a fugir dos centros urbanos para tentar escapar da violência. Então, eles vão para o interior, eles vão para ilhas próximas à Península Balcânica, eles vão se espalhando. Né? E vão começar cada vez mais a adotar uma economia rural de subsistência, isto é, vão produzir apenas o suficiente para o seu próprio sustento, não irão produzir um excedente, porque, importante dizer, nessa época não existe uma mentalidade de acumulação. Né? O aluno costuma fazer isso e, quando faz, comete um erro brutal em história, que é o anacronismo. Então, os gregos aqui vão ter uma mentalidade de subsistência, uma economia rural, e há também nesse período uma escassez muito grande de fontes históricas escritas. Os dórios não eram afeiçoados à escrita, à leitura, e nesse período de invasão dórica na Península Balcânica, os registros escritos eles praticamente desaparecem. Então, constituiu-se por tradição um termo para esse período. Alguns historiadores chamam esse período de trevas, um período obscuro, no qual a gente não tem muita documentação escrita para esclarecer o período, tudo bem? Bom, daí em diante, então, a gente vai iniciar um novo período, que é o período homérico. Mas isso eu falo no próximo vídeo, tudo bem? Espero que tenha ajudado vocês, um grande abraço, valeu!